Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Jane Eyre, de Charlotte Brontë. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 25. O mês do noivado estava no fim. Apenas algumas horas me separavam do dia do casamento e todos os meus preparativos estavam concluídos. As malas já se encontravam prontas e fechadas. No dia seguinte, àquela hora, seguiriam o caminho de Londres e eu com elas, ou, para melhor dizer, uma tal de Jane Rochester que eu ainda não conhecia. Mr. Rochester, por sua mão, escrevera em 4 cartões: Mrs. Rochester, Hotel, Londres. Mas eu deixei-os em cima do toucador, sem me decidir a colocá-los nas malas. Mrs. Rochester, criatura que ainda não existia e só nasceria no dia seguinte, no momento impreciso, depois das 8 horas. E eu queria ter a certeza da sua real existência, para lhe atribuir os seus bens. Já bastava que no armário os seus vestidos tivessem tomado o lugar do modesto vestido de fazenda preta e do chapéu de palha que eu trouxera de Lowood. Sim, porque o vestido de noiva cor de pérola e o véu vaporoso que pendiam no guarda-vestidos usurpado não eram meus. Fechei a porta para não ver todo aquele aparato que, à noite, seriam umas 9 horas, espalhava pelo meu humilde quarto uma luz espectral. Abre aspas. Vou deixar-te aqui sozinho. Sinto-me febril e vou sair para refrescar. Fecha aspas. Não era a azáfama dos preparativos, nem tampouco a perspectiva da mudança que, no dia seguinte, sofreria a minha vida, que me tornavam febril. Tanto uma como outra contribuíam para a minha agitação. Mas existia terceiro motivo, uma inquietação que me toldava o espírito e me obrigava a sair àquela hora tardia. Sucedia uma coisa que eu não compreendia e pela qual ninguém dera. Na noite anterior, Mr. Rochester saíra de casa e ainda não tinha voltado. Fora tratar, dissera ele, de diversos assuntos que exigiam a sua presença antes de sair da Inglaterra. E eu aguardava o seu regresso com impaciência, por uma razão que adiante revelarei. Refugiei-me no pomar, mas o vento que soprava todo o dia, com a noite, aumentou de violência. O céu estava completamente coberto e, apesar de estarmos em julho, não se via uma estrela. Encaminhei-me para o banco rústico em volta do castanheiro rachado ao meio, e cujas 2 metades ainda se conservavam presas uma à outra. Os ramos estavam secos. A seiva não podia circular pelo tronco carcomido e queimado, mas a árvore ainda se mantinha de pé. Dirigi-me a essas 2 metades como se pudessem entender-me. Abre aspas. Fizestes bem em vos agarrar uma à outra, murmurei. Nunca mais as folhas verdes vos cobrirão, nem os pássaros voltarão a fazer os ninhos e a cantar, empoleirados nos vossos ramos. O tempo do amor e das alegrias já lá vai, mas não estáis sós. Cada uma de vós tem ao lado o companheiro que a ampara na solidão e na tristeza. Fecha aspas. Errei durante algum tempo pelo pomar e depois regressei à casa e entrei na biblioteca para me certificar se tinham acendido o fogão. Embora estivéssemos em julho, sabia que Mr. Rochester gostaria de o ver aceso naquela noite. Terminada a inspeção, resolvi ir até ao portão espreitar a sua chegada, porque não podia estar quieta. Quando saí, o relógio do vestíbulo dava as 10 horas. Tão tarde, murmurei. O vento continuava a assobiar por entre o arvoredo, junto ao gradeamento. Mas a estrada, tão longe quanto a vista podia alcançar, estava deserta. Com exceção da sombra projetada pelas nuvens quando a lua aparecia, nenhum único ponto escuro se movia ao longo da faixa branca do caminho. As lágrimas chegaram-me aos olhos.
lágrimas de decepção e de impaciência que eu, envergonhada, me apressei a enxugar. A lua ocultou-se nas nuvens, as trevas tornavam-se mais espessas e a chuva começou a cair. Abre aspas. Por que ele não vem? Exclamei, dominada por triste pressentimento. Contava que chegasse a hora do chá e já é noite. Por que se demora assim? Teria acontecido um desastre? Fecha aspas. As minhas esperanças eram muito brilhantes para poderem realizar-se e a minha felicidade tão profunda que a má sorte se vingaria. Abre aspas. Não posso voltar para casa e sentar-me muito sossegada, enquanto ele andar por fora com um tempo destes. Prefiro castigar o corpo a atormentar o espírito. Vou ao seu encontro. Fecha aspas. Meti-a à estrada, mas não tinha andado mais de 400 metros quando um cavaleiro apareceu à desfilada. Ao lado do cavalo corria um cão. Para longe, tristes pressentimentos. Era ele, reconheci-o logo porque a lua descobriu nesse instante. Viu-me e agitou o chapéu. Já vejo que não pode passar sem mim. Vamos, continuou, estendendo-me a mão. Ponha o pé na minha bota e dê-me as duas mãos. Upa! Obedeci, e num instante estava instalada diante dele. Recebi caloroso beijo, acompanhado por exclamações de triunfo, vaidade que eu lhe perdoei. Mesmo assim, deu tréguas à sua satisfação para me perguntar: que aconteceu para vir ao meu encontro com semelhante tempo e a essa hora? Ai, nada. Não podia esperá-lo em casa e conservar-me muito tranquila quando andava por fora com esse temporal. Com efeito, está encharcada. Embrulhe-se no meu capote. Mas não foi só por isso. As suas mãos estão quentes e a testa arde-lhe. Que tem? Nada, repito. Já não tenho medo, nem me sinto infeliz. Já? Quer dizer que teve medo e sofreu? Por quê? Contar-lhe-ei tudo daqui a pouco, mas tenho receio de que troce de mim. Não o farei senão quando o dia de amanhã tiver passado. Por enquanto, ainda não tenho a vitória assegurada. Agora mesmo, ainda não posso acreditar que tenha a minha Jane aqui. A minha Jane que me fugia por entre os dedos como uma enguia, que estava cheia de espinhos como uma roseira brava. Não podia tocar-lhe com um dedo, sem que me picasse. E agora está aqui como um cordeirinho que fugiu do aprisco para vir ter com o pastor. Não é assim, Jane? Precisava de você, mas não se envaideça. Chegamos a Thornfield. Ajude-me a descer. Depôs-me no chão e entrou atrás de mim em casa. No vestíbulo, recomendou-me que fosse depressa mudar de vestido, mas que não demorasse muito e fosse ter com ele à biblioteca. Quando, decorridos 5 minutos, desci do quarto. Passamos à sala de jantar. Sente-se, Jane, e faça-me companhia. Se Deus quiser, será essa a penúltima refeição que tomaremos em Thornfield. Até daqui a muito tempo. Sentei-me em frente dele, mas não fui capaz de comer. Que é isso, Jane? É a perspectiva da viagem que lhe rouba o apetite? Essa noite não sei refletir. Sei apenas quais as ideias que me atormentam, mas todo o resto me parece irreal. Exceto eu, com certeza. O senhor justamente é o mais fantasmagórico dos meus sonhos. Pegou-me na mão e apertou-me. A minha mão está gelada como a de um fantasma, insistiu, rindo. Não, mas mesmo assim não passa de um sonho. Já acabou de cear? Já. Toquei e mandei limpar a mesa. Quando ficamos outra vez sozinhos, sentei-me numa cadeira baixa e encostei-me aos seus joelhos. Lembra-se de que me prometeu velar comigo na véspera do meu casamento? Perguntou ele.
Lembro e cumprirei a promessa, pelo menos durante 1 ou 2 horas. Não me apetece dormir. Já tem as malas prontas? Tenho, sim. Os meus preparativos também estão concluídos. Deixaremos Thornfield amanhã, meia hora depois de voltarmos da igreja. Está de acordo? Plenamente. Estranho, a Jane. Tem as faces afogueadas e os olhos demasiado brilhantes. Sente-se doente? Que tem? Não sei. Não encontro palavras para exprimir o que sinto. Gostaria que o dia de hoje não acabasse, porque não sei o que me reserva o de amanhã. E o senhor, sente-se calmo? Calmo? É pouco. Diga antes muito feliz. Confie em mim, Jane. Diga-me o que receia. Não acredita que eu seja bom marido? Ah, longe de mim semelhante ideia. Então, neste caso, é a nova vida em que vai entrar que lhe causa apreensões? Intriga-me, Jane. Vejo-a triste, abatida, e isso desgosta-me. Explique-se, vamos. Dava meia-noite. Aguardei que o som argentino das badaladas se desvanecesse e comecei. Ouça-me. Ontem passei o dia entretida a trabalhar e sentia-me feliz, porque, ao contrário do que pensa, não tenho apreensões sobre a vida que vou iniciar. Vou viver a seu lado e considero isso maravilhoso, porque o amo. Não me interrompa, atalhei, vendo-o esboçar uma carícia. Como ia dizendo, sentia-me feliz e estava certa de que tudo se unia para fazer a minha felicidade e a sua. O dia estava lindo, recorda-se? Portanto, não experimentava a mais pequena apreensão a respeito, porque coisa alguma fazia prever o mau tempo de hoje. Depois do chá, dei um passeio, pensando no futuro. No seu futuro, que seria também o meu. Na vida que seria a nossa, movimentada e sempre diferente como o oceano. Perguntava a mim própria qual o motivo por que os moralistas classificavam este mundo como lúgubre deserto, quando eu o considerava alegre e florido como um jardim. Ao cair da tarde, arrefeceu e o céu cobriu-se de nuvens, e eu resolvi recolher para casa, tanto mais que a Sophie me chamava para ver o meu vestido de noiva. Na caixa, debaixo do vestido, encontrei o magnífico véu de rendas que o senhor mandou vir de Londres. Achei-o lindo, mas, ao desdobrá-lo, sorri da sua teimosia, obstinando-se em adornar a sua plebeia noiva com os atributos de uma filha de nobres. Planeei aparecer-lhe com o simples véu de tule que eu própria confeccionei, perguntando-lhe se não seria suficiente para a noiva, que não levava ao marido dotes de beleza, de fortuna e de posição. Parecia-me ouvi-lo responder-me, expondo as suas teorias, afirmando que não necessitava aumentar a sua fortuna pessoal, nem dar mais brilho à sua categoria social, casando com um saco de libras ou com uma cabeça coroada. Mr. Rochester sorriu e comentou: Conhece-me bem, já vejo, mas encontrou algum punhal enrolado no véu para ficar tão triste? Não, no véu encontrei apenas o reflexo do orgulho de Mr. Fairfax Rochester. Todavia, não me assustei porque já estou habituada. Com a noite, o vento aumentou. Não de violência, mas tornou-se mais impressionante, assobiando baixinho e gemendo. Deitei-me, porém não consegui dormir. Estava nervosa e excitada. Pressenti o temporal, na natureza ou dentro da minha própria alma. E o caso é que me sentia oprimida. Quando o vento acalmou um pouco, adormeci e comecei a sonhar. Em sonhos, ansiava pela sua presença, mas entre nós erguia-se invisível barreira que nos separava. Eu seguia por um caminho deserto e escuro. A chuva fustigava-me e eu mal podia andar, porque levava nos braços uma criancinha que tremia de frio e gemia. O Senhor devia estar no fim desse caminho, suponho, e eu chamava-o,
e tentava andar mais depressa para o apanhar, antes que se afastasse. No entanto, a voz morria-me na garganta e sentia os movimentos paralisados. E é um sonho que a preocupa, Jane? Pense na felicidade que a espera e esqueça os males imaginários. Ama-me, não é verdade? Ah, de todo o meu coração, bem o sabe. É estranho, comentou ele após breves instantes de silêncio. Essa frase penetrou-me no peito e feriu-me dolorosamente, talvez porque a proferiu com religiosa gravidade, e o olhar com que me fixou exprimia, num grau sublime, confiança, sinceridade e dedicação. Sorria Jane, com um desses sorrisos irônicos e irritantes com que costuma gratificar-me. Faça troça de mim, arrelie-me, mas não me comova. Prefiro zangar-me a entristecer. Farei tudo isso quanto acabar minha história. A mais? Não creio que seja muito importante, mas prossiga. Surpreendeu-me com o seu ar impaciente e apreensivo. Mesmo assim, continuei. Acordei, mas logo adormeci e voltei a sonhar. Thornfield estava transformado numa ruína. Do belo edifício restava apenas a fachada muito alta e a cair. Eu vagueava por entre as ruínas, tropeçando aqui numa coluna de mármore, mas além, numa pedra. Nos braços apertava a mesma criança e, por muito que me pesasse, sabia que não podia abandoná-la. De repente, ouvi o galope de um cavalo, o seu. Tinha a certeza de que ia afastar-se de mim para muito longe e por muito tempo. Tentei trepar ao muro, escorregando. Agarrei-me à era que me fugia das mãos, na esperança de o ver, nem que fosse por um momento. Com efeito, vi um ponto negro, que instante para instante se tornava mais pequeno. O vento começou a soprar com força, e eu sentei-me na borda do muro, libertando-me dos braços de criança que se me prendera ao pescoço com tanta força que quase me estrangulava, e pondo-a no colo. Para o ver melhor, assim, debrucei-me. O muro abateu, arrastando-me consigo, e eu acordei. E aí, acabou, Jane? Não, isso não passa de prefácio. Ouça o resto. Quando abri os olhos, vi uma grande claridade e pensei: ah, já é dia. Depois reconheci que se tratava de uma vela e supus que fosse a Sophie, tanto mais que a porta do guarda-vestidos, onde guardara o vestido de noiva e o véu, estava aberta. Ouvi leve rumor. Então perguntei: que faz aí, Sophie? Ninguém me respondeu, mas um vulto saiu do quarto da toilette e, pegando no castiçal, aproximou-o do guarda-vestidos e pôs-se a examinar o vestido pendurado. Ergui-me das almofadas. Inclinei-me para ver bem aquela que eu supunha ser a Sophie. Porém, primeiro a surpresa, depois o terror. Estrangularam-me a voz, porque não se tratava de Sophie nem de Lia, nem tampouco de Mrs. Fairfax, nem mesmo, disso estou certa, da Grace Poole. Qualquer delas deveria ser, observou Mr. Rochester. Pois não eram, posso jurar-lhe. A pessoa que estava diante de mim era desconhecida. Nunca a vi em Thornfield. Era uma mulher alta, forte, com os cabelos negros e compridos, caindo-lhe pelas costas. O traje, completamente branco, tombava em fartas pregas, mas não sei dizer-lhe se era roupão, vestido ou mortalha. Viu-lhe a cara? De princípio não. Pegou ao meu véu, deitou-o sobre a cabeça e aproximou-se do espelho, e só então lhe vi o rosto, horrível e espectral, sombrio, de expressão feroz. Nunca mais poderei esquecer aqueles olhos avermelhados, rolando nas órbitas imensas, as feições deformadas e contraídas. Os espectros costumam ser pálidos, Jane. Este, pelo contrário, era vermelho, com os lábios violáceos e inchados, a testa sulcada de rugas, cortada pelas sobrancelhas negras e arqueadas por cima dos olhos injetados de sangue.
Fez-me recordar, sabe o quê? Pois diga. Um vampiro, esse espectro horroroso das lendas alemãs. E depois? Tirou o véu, rasgou-o de meio a meio, deitou-o para o chão e pisou-o frenética. Depois aproximou-se da janela e afastou os cortinados. Naturalmente, viu que o dia estava a romper, porque recuou imediatamente. Pegou no castiçal e caminhou-se para a porta. Passando junto de minha cama, parou, fitou-me com um olhar chamejante, aproximou a vela da minha cara e apagou-a. Tive a nítida visão do seu rosto avermelhado, inclinado para o meu. E depois não posso dizer o que se passou, porque perdi os sentidos. Pela segunda vez na minha vida. Quem estava ao pé de você quando se recuperou? Ninguém. Era dia. Levantei-me, banhei a testa com água fria. Bebi um copo de água e resolvi contar-lhe, mas a si unicamente, o que tinha se passado. Sentia-me abatida, febril, embora reconhecesse que não estava doente. Agora diga-me quem é aquela mulher? Que pretendia ela de mim? Aquela mulher não existe, foi o resultado de uma alucinação do seu cérebro excitado. Os seus nervos são muito sensíveis e tudo isso a traz emocionada. Quando estivermos casados, verá que essas visões nunca mais se repetem. Não, não foi uma visão. Quem me dera acreditar nisso, e agora mais do que nunca, visto Mr. Rochester não querer ou não poder explicar-me o mistério. Esta manhã, quando me levantei, tentei convencer-me de que tudo aquilo não tinha sido mais do que um pesadelo horrível, como os outros dois. Procurei recuperar a calma e a alegria, contemplando tudo quanto me rodeava, os objetos familiares que pareciam sorrir-me. Mas, contrariando a hipótese do pesadelo, vi caído no chão o véu rasgado em dois e espezinhado. Mr. Rochester estremeceu e apertou-me nos braços. Bendito seja Deus! Exclamou. Quando penso no que poderia ter acontecido, se algum ente malfazejo se aproximou de você a noite passada, só o véu foi vítima do seu rancor. Vou dizer-lhe o que se passou, Jane. Se de fato alguém entrou no seu quarto, foi a Grace Poole, não podia ser outra. Você, estonteada pelo sono, impressionada com os seus sonhos, não a reconheceu e deu-lhe uma aparência quase irreal. O gesto de rasgar o véu é bem próprio dela, do seu caráter rancoroso e violento. Vejo que está ansiosa por saber por que razão a conservo nessa casa. Dir-lhe-ei 1 ano e 1 dia depois do nosso casamento. Antes não. Agora está satisfeita? Refleti e pensei que a única solução para o mistério tinha de ser aquela, mas satisfeita não fiquei. E, como já passava da 1 hora, dispunha-me a deixá-lo. Jane, pediu-me, quando me viu acender a vela. Vá dormir no quarto de Adela esta noite. Não gostaria que a passasse sozinha. Confesso que o incidente me deixou impressionado. Vá dormir com a pequena, prometa-me. Irei, de bom grado. E feche bem a porta. Antes de se deitar, peça a Sophie que a acorde cedo amanhã. Quero que esteja pronta antes das 8. E agora, expulse as ideias negras dessa cabecinha, assim como o vento varreu as do céu. Quer ver? Com efeito, o vento voltara para o oeste e varrera as nuvens. O céu estava límpido e a lua brilhava com todo o seu esplendor. Então, como se sente minha querida Jane agora? Como a noite, calma e serena. Então vá e não sonhe com separações e tristezas, mas com amor sincero e casamento ditoso. Os seus desejos não foram completamente satisfeitos. Não tive maus sonhos, nem tampouco bons, porque não consegui dormir. Com a pequenita nos braços, espiei-lhe o sono inocente, isento de paixões, tão puro, e assim aguardei que o dia nascesse. Quando quis levantar-me, a garota passou-me os bracitos pelo pescoço. Desprendi-me suavemente, beijei-a e saí do quarto a correr para que os meus soluços não a despertassem.
Aquela criança era como a imagem do meu passado, e aquele que eu amava e a quem ia unir-me daqui a pouco era o símbolo do meu futuro desconhecido, ansiosamente desejado, mas temido.